Alô, amigos e amigas do esporte. Aqui direto do estúdio Kcast, contando com o apoio do posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório transformando vidas, inspirando pessoas. Supermercado São Luís, mais uma loja no populoso bairro Massaranduba. Luna Ovos, é nutritivo? É saudável? É Luna. E hoje, com muita alegria, contando com a presença da Larissa Kelvia, ou puramente Larissa. Ela é analista de desempenho do ASA, uma arapiraquense, terei certeza disso, mas daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta, mas acredito que sim, uma arapiraquense, e sempre é muito importante a gente apresentar as pessoas que crescem, né, com o propósito de ainda alimentar mais o orgulho de todos nós arapiraquenses. Larissa, seja muito bem-vinda ao Esporte de Peso. É uma alegria ter você com a gente. Esse espaço é feito justamente para isso, para dar voz, para ouvir histórias e para reconhecer quem faz a diferença. Hoje queremos que você fique inteiramente à vontade, que se sinta acolhida e que possa compartilhar um pouco da sua caminhada, dos desafios e das vitórias que construíram quem é você. Obrigado, Larissa, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, prazer muito grande tê-la aqui, e para que a gente já comece dirimindo as dúvidas, Larissa é arapiraquense da Gema? Sou sim, mas antes de falar, né, agradecer a oportunidade, o espaço, é uma honra estar aqui, vários colegas e pessoas conhecidas da cidade que fazem esporte já passaram por aqui, é uma honra ter recebido esse convite. E assim, eu sou de Arapiraca, sou aqui do bairro Brasília, nascida, criada e praticamente estudei nessas escolas aqui do bairro. Minha família também mora aqui e eu cresci aqui assistindo e acompanhando o esporte junto com meu avô, que foi meu maior incentivador, e também o meu tio, que sempre me levava aos jogos. E desde então eu sempre tive essa paixão. Sempre acompanhei muito futebol, futsal, e desde então, ao longo desses 24 anos, é a coisa que eu mais sei fazer e que eu mais gosto de fazer. É que ela se sente inteiramente à vontade. Quem é a Larissa antes de qualquer título? Sou uma mulher que não tive muitas condições no sentido de oportunidades de estudar. Minha mãe, ela sempre me mostrou a importância da educação, porque foi a educação que mudou a realidade da minha mãe e da minha família. Então, eu tive a honra de estudar, coisa que muitas pessoas não conseguem. E vivo com base nisso. A Larissa é uma mulher que respira e vive esporte. Eu acho que se eu fosse me resumir, seria nisso. A Larissa que respira e vive o esporte, e você falou do incentivo da família, do seu avô, do seu tio. Conta isso mais em detalhes, o que de fato te levou ao esporte. Eu não sei o exato momento que eu comecei a praticar, porque foi algo muito natural. E aí, o que acontecia bastante? Minha família, ela tem o costume de se reunir aos finais de semana, e quando meus avós eram vivos, isso acontecia com mais frequência. E a gente sempre ia para casa da minha avó, e meu avô estava lá assistindo algum jogo na televisão, ou especialmente ouvindo algum jogo do ASA no rádio, ou quando passava na Gazeta, e aí ele acompanhava. E eu gostava bastante de acompanhar, de ouvir,
de assistir, e aí eu fui entendendo. Além disso, eu cresci com o pessoal lá da rua e a gente acabava brincando, jogando bola na rua, brincadeiras também, esconde-esconde e etc. Mas esse foi o principal momento que eu lembro, essa principal recordação, de acompanhar os jogos do Asa, da seleção, junto com meu avô. E quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, eu tinha interesse em conhecer o estádio, né? Ir aos jogos. E como meu pai não é tão fã, assim, de esporte, eu não ia sozinha. Minha mãe também não conseguia me levar. Acabou que meu tio Juarez me levava para os jogos, sempre com o respaldo da minha mãe, todo aquele cuidado, mas ele me levava aos jogos no campo do Asa. E desde que eu fui a primeira vez, não parei de ir mais, tanto que estou até agora. Você está muito à vontade, isso me deixa muito, muito feliz, até para conduzir o papo, porque eu sinto que você está... Me fala um pouco, você já citou o teu avô em algumas ocasiões, em alguns momentos aí. Quem é o teu avô? Seu Zezito. Ele residia ali na Rua Pedro Oliveira, aqui no bairro Brasília também. E ele era encanador, fazia alguns serviços gerais, e ele é o patriarca da família, né? Todos nós temos boas lembranças dele, e em todos os sentidos. Então, ele... Torcedor do Asa, naturalmente. Isso, torcedor do Asa, mas que nunca foi ao estádio. Ele ouvia muito. Gostava mais de ouvir. Só ouvir. Até quando passava na televisão, ele estava no radinho dele. Assim. Sempre fã do rádio. Isso. De fato, o rádio é uma cultura que muita gente até prioriza mais do que a própria TV. Isso. E o que te fez virar analista de desempenho? Cara, essa história é até um pouco inusitada, porque é até engraçada. Eu não conhecia a profissão até me tornar analista. Eu sou formada em Educação Física, pela UFAL, e um pouco depois da pandemia, surgiu a oportunidade que o Asa publicou nas redes sociais para entregar panfletos divulgando o sócio-torcedor. E aí eu estava começando a querer ter o meu dinheiro à parte, etc. E eu fazer a sua vida, dar encaminhamento. E mandei meu currículo para o Asa. Dentro desse currículo tinha as minhas características profissionais, experiências e tudo mais. E acabou que o meu currículo chegou no departamento do Cledson Santos, que já foi CEO do projeto do Asa, né? E chegou o meu currículo e o do Rafael Calmon, que também participa agora do outra Asa. Grande figura. Isso. Também. Vou trazê-lo aqui também. Isso, traga mesmo. E quando ele observou o currículo, viu lá algumas formações e casou que ele estava fazendo uma pesquisa lá no Asa. E ele ia iniciar uma nova etapa da pesquisa, que era para trabalhar com pessoas de educação física na análise de desempenho dentro da base, do Sub-20. E aí ele chamou o Rafael, juntos, né? Eles conversando, precisavam trazer outra pessoa, me indicaram. E da minha indicação também veio outra indicação, que foi o Lucas, que também é analista do Asa, que está com a gente até agora. Então, eu entrei na análise a partir de uma entrega de currículo para entregar panfleto lá no Asa. Isso em 2011? 21. 2021. 2021. É recente. E para ser um analista de desempenho, o que precisa se preparar para isso? Atualmente está começando a se fomentar um pouco mais a profissão. Alguns clubes já estão exigindo formação acadêmica em educação física, mas de início não é obrigatório a formação acadêmica em educação física. Muitas pessoas iniciaram pela paixão mesmo de acompanhar os jogos, de registrar padrões, de estudar, de entender situações do futebol e passar isso para atletas e comissão para que se evitem surpresas ou algumas coisas do tipo. Mas o principal para ser analista é ter a leitura de jogo, entender a leitura, entender o jogo, entender as fases do jogo, os momentos do jogo e saber transpor isso para a comissão e atletas e diretoria também, de forma bem simples e didática para que o futebol aconteça da melhor forma. Larissa, para que fique claro assim para quem está nos acompanhando em casa e tudo mais, a questão relacionada à educação física também está relacionada ao analista, não tá? Uma coisa não ajuda a outra? Com certeza. É porque assim, Josenildo, a parte da análise, ela, em alguns ambientes, ela não é tão diretamente ligada ao processo de treinamento, sabe? De montar
um treino, uma sessão de treino, uma parte mais física, uma parte mais tática, porque cada parte da comissão técnica ela já tem um específico para isso. O analista ele vem com a função de ser um auxiliar técnico, podemos dizer assim, que vai passar para o treinador algumas questões mais táticas e técnicas também. Só que quando a gente fala assim da educação física, ela está sendo um diferencial na área, porque como a gente estuda esses processos de sessão de treinamento, de parte física, questão psicológica, a gente acaba entrando no ambiente com um preparo maior, com um entendimento maior da área, e assim a gente consegue também executar a nossa função, que, querendo ou não, também é muito digital, de uma forma mais completa. Porque não vai ser só na base do achismo, ou eu vi ali, evidenciei algum padrão. Eu também vou entender o que levou a esse padrão. O que é que no meu treinamento está acontecendo que está levando a esse padrão. E isso é uma coisa que o profissional da educação física ele consegue detectar, porque ele se fomenta para estudar e entender o jogo dessa forma. Aí me fale mais um ponto esclarecedor, naturalmente, para quem está em casa e está vendo. Suponhamos, teremos um clássico no próximo domingo. Certo. ASA e CSA. Aí a Larissa trabalha o ASA ou trabalha o CSA? Os dois. Os dois? Os dois. Tudo depende também da metodologia do treinador e também da metodologia do clube. E isso é uma coisa que tem que ser bem alinhada. O analista, ele está sempre em diálogo com o treinador, com a comissão técnica ou com o auxiliar. Depende muito do perfil de cada profissional que está lá com a gente. A gente tem que chegar e se adaptar ao profissional, o treinador que chega até nós. Porque cada um tem os seus métodos, né? Exatamente. Então, por exemplo, se o treinador A, ele prefere trabalhar a análise do adversário, a gente prioriza a análise de adversário. Do adversário. Mas a gente não deixa de fazer também a análise do ASA. Tem que ser feito, a gente tem que se observar isso. Mas alguns preferem passar só o adversário, outros preferem passar só o ASA, outros preferem passar os dois. O que mais acontece é passar os dois, as duas situações. De 21 para cá, você já deve ter trabalhado com vários comandantes técnicos, né? Você lembra, assim, do nome das pessoas que você trabalhou? Lembro. Lembra? Lembro. Então cita aí para nós. Talvez falte alguns, né? Mas primeiro foi o Celso Teixeira. Celcinho. Aí veio o Maurício Copertino. Veio o Jota. Teve o Arnaldo Lira. Renatinho Potiguar. Patinha, né? Renatinho Potiguar. Deixa eu ver outros. O Jota finalizou 22, né? Com a gente. O Maurício, o Jota e o Evaristo Pisa. Sidney Moraes. Eu tô com medo de esquecer alguém. Tô com medo de esquecer alguém. O Pisa, o Moraes. Posteriormente o Celso retornou. Aí tivemos o Ranielli, o Rodrigo Fonseca. Rodrigo Fonseca, que foi antes do Ranielli. Isso. Né? O próprio Ranielli, já falei, né? O Rodrigo. E eu acho que só. Por aí. Eu acho que é isso aí. Teve mais um, só que eu não estou recordando. Mas daqui a pouco, você lembrar, a gente faz o registro. Senão... Aí, essa relação tem sido bom para o teu crescimento pessoal? Com certeza. Não só com eles, porque vem eles e vem toda a comissão, né? Então, a gente... E agora vem o Dico, né? E a gente pega um relacionamento, contatos com pessoas de todo o país e... Isso vai ampliando, porque você vai se relacionando, não é isso? Exatamente. O networking é muito forte no futebol, uma coisa muito forte. Fora as experiências que a gente escuta, as histórias, o aprendizado, o entendimento de jogo de cada um. É uma forma, às vezes igual, às vezes diferente, que a gente acaba absorvendo. Você falou em enxergar o jogo, fazer a leitura do jogo. Isso. O que você produz ali no dia do jogo, você já leva para uma discussão de intervalo ou você junta todo o somatório para a reapresentação? A principal produção do dia do jogo é a imagem do jogo, o vídeo do jogo. Mas a gente também faz o acompanhamento em loco, que é ao vivo, né? Para descer ao vestiário e dar um feedback da nossa interpretação, da nossa leitura, tanto do nosso time quanto do adversário, para a comissão. E aí eles
dependendo do contexto do jogo, porque às vezes o jogo foi muito caloroso, ou, sei lá, teve alguma expulsão. Às vezes a gente não consegue passar tudo, às vezes consegue, depende muito da situação, mas tudo que a gente interpreta e coleta, de imagem e informação, até em números também, a gente repassa, e o que for pertinente, a comissão absorve e repassa para os atletas. Repassa para os atletas. Mas sempre tem esse feedback. De todos esses profissionais, qual foi o que mais te encantou, assim, do ponto de vista de acolhimento, de troca de experiências? Com quem você mais aprendeu? Cara, eu tenho 2 caras para destacar. 2 não, vou falar 3. Vamos falar da ordem, né? O mais recente, o Ranielli. Acho que foi um dos que teve um trabalho mais contínuo com a gente. Enquanto treinador, na função de treinador, foi o cara que me ensinou bastante. Não só enquanto profissional, sabe? Enquanto pessoa também. Ele é um cara muito coração. Cuidador, é o paizão. É sempre atencioso. E que tem uma leitura muito, muito interessante. E eu aprendi muita coisa com ele. Sempre havia muita troca. Eu, ele, Lucas e o Júnior, que é o auxiliar, a gente conversava bastante durante a semana. Então, ele eu destaco. O Jota também. Ele, se não fosse ele, provavelmente essa trajetória no Asa já tivesse sido um pouco mais calejada, ou talvez já teria se encerrado, porque o Jota, quando a gente chegou assim, né? Éramos praticamente 2 crianças, 3 crianças, sabe, assim, entre aspas, no mundo do futebol. E o Jota acolheu eu, o Lucas e o Rafael de uma forma sensacional, indicou os caminhos, as ações, aquilo que a gente deveria fazer, o que não deveria fazer, para a gente ter um caminho de sucesso. Então, ele foi um profissional, ele foi auxiliar e foi treinador, né? E a gente trabalhou nele nas 2 personas, então o Jota foi esse cara. E eu trago também o nome do... Vou citar 2 que foram um pouco iguais, né? Fique o Copertino e o Pisa. O Copertino, ele ajudou bastante a gente, trouxe várias referências nacionais de trabalho que melhorou a nossa entrega. E o Pisa também nos ensinou, junto com o Marcos auxiliar, nos ensinou muita coisa. Foram muito acolhedores. Mas eu destaco especialmente o Jota e o Ranielli. De fato, é isso mesmo. Eu fico muito feliz. Eu não faço a menor questão de deixar isso muito claro. Eu sou defensor dos profissionais daqui, de Arapiraca. Eu falo disso com muito orgulho. E não é discurso, não, porque quando eu fui dirigente, eu dei oportunidades também aos profissionais de Arapiraca. E isso é muito bom, porque além de descobrir a capacidade profissional de cada um, você está gerando oportunidades. Falar com a Larissa aqui hoje é assim um momento prazeroso, porque ela colocou, eu sou do bairro Brasília, eu vivi aqui. Então, certamente, o amor que ela leva para o Asa faz ela entregar, né, um trabalho profissionalmente a contento e, assim, o prazer dela de poder trabalhar no clube do coração, da cidade dela. Isso é muito importante. Quando ela fala dessa questão, aí cita o nome do Jota como uma referência, isso é outro ponto que me traz também um orgulho muito grande, né? E eles são profissionais de Arapiraca, são profissionais que nasceram e se criaram em Arapiraca. Então, isso, de fato, é muito importante. Larissa, voltando um pouco mais para a parte técnica, quando você fala das fases do jogo, quando você fala da leitura do jogo, dá para você detalhar um pouco para a gente aprender e para a gente levar de forma mais lúdica, né? O que você faz ali nas suas anotações, nas suas coisas ali no campo. Antes de te responder, eu queria também lembrar uma pessoa que é daqui, que conviveu aqui, que é o André Nunes. André Nunes. E apesar de não ter sido nosso treinador, ele trabalhou nessa parte com a gente.
E o André também sempre ajudou bastante a mim, ao Lucas. E fica mais fácil essa relação. É. Não é? Porque quando vem de fora, às vezes cria uma... Assim, você fica talvez sem querer incomodar muito e tal, não sei o quê, mas com o André, com o Jota, com o Rafael, com as pessoas daqui, você guarda a pergunta que eu te fiz, mas assim, hoje tem uma situação assim que eu fico... Estou torcendo muito. Quando eu vejo, por exemplo, o pessoal do departamento físico do ASA, hoje são profissionais de Arapiraca. Né? Quem é que está formando esse? O Bruno e o Branco. Pois é, e o Rafael. O Bruno, o Branco e o Rafael. Né? O Bruno, gente da mais alta qualidade, vai também passar aqui no Esporte de Peso. O Rafael Calmon, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael. Quando eu cheguei na Secretaria de Esporte, eu senti que ele tinha esse desejo e eu disse a ele, não precisa se preocupar comigo nem com a secretaria. O ASA é o maior parceiro do ASA é a prefeitura. Então fique à vontade, me esqueça e vá cuidar da sua vida lá. E assim, eu sinto muito orgulho dele, porque é um profissional de fato equilibrado, vai passar aqui também para a gente fazer o registro. E o Branquinho, que estava no Cruzeiro ano passado, né, e que agora forma um trio de profissionais de Arapiraca. Isso é muito valoroso, isso é muito importante. Como eu também já defendo há muito tempo, por exemplo, um auxiliar técnico da casa, que seja do ASA. E não é coisa que eu esteja defendendo hoje, não. Né? Quando eu contratei Givanildo Oliveira para ser técnico do ASA, que era um nome assim respeitadíssimo, né? É tanto que o currículo do professor Givanildo Oliveira fala por si só. Né? Na ocasião, eu falei com o Freitas, que estava iniciando, né? E eu disse para ele, muito amigo, eu disse, Freitas, fica como auxiliar técnico do Givanildo. A hora que o Givanildo sair, você vai estar pronto, preparado e à disposição. Né? Não é nem aquele negócio da música, pronto, preparado e querendo. É pronto, preparado e à disposição. E aí o Freitas, naquele momento, não quis. Ele achava que tinha que assumir logo o comando técnico. Né? E aí eu acho que é isso, ter um técnico da casa, um profissional da casa, que não seja um cara ambicioso, que não seja um cara que vá atrapalhar o ambiente, um cara preparado psicologicamente, emocionalmente, para que na hora que sair ele esteja pronto para assumir e fazer um trabalho com ação de continuidade. Né? Exemplo do Jota. Hoje eu até comentei aqui com a Larissa, a gente estava aqui nesse instante felizes, né? Porque o Jota conquistou hoje a carteirinha de licença A da CBF. Então, ele está se preparando, ele está buscando as oportunidades para que, de fato, ela chegue e forme um profissional capacitado. Ele está sem aquela agonia, sem aquela pretensão. Até recebeu alguns contatos aí, tudo, mas ele está sabendo administrar isso com muita capacidade. Então, assim, eu falo com muito orgulho. Quando eu fui dirigente, formamos um meio-campo aqui com Riva, Pitico e Berinho. Era uma coisa espetacular. E foi na minha época de diretor de futebol do ASA. Né? Foi naquele momento. Né? 3 esplêndidos jogadores. 2 já não estão mais com a gente, o Pitico e o Berinho. Né? E o Riva continua aí na luta. Então, isso, de fato, é muito importante. Mas você guardou a minha pergunta? Guardei sim, vamos lá. Vou explicar de forma bem sucinta e rápida, também de forma que quem está em casa consiga associar, né? Isso. A gente fala muito e assiste muitos narradores, comentaristas falando, tal time joga num 4-3-3, joga num 4-4-2. É basicamente partindo daí que a gente inicia nosso trabalho.
entender essas formações táticas, tanto para atacar quanto para defender, buscando esses padrões também. Por exemplo, é um time que o goleiro sai muito com os pés, que trabalha muito com os pés. Quem é que o goleiro busca? Qual a direção que ele lança a bola? Quais são os atletas do time que tem mais facilidade em encontrar um passe por dentro? O 9, como é que ele se posiciona? Quais são os padrões dele? Se ele cai mais pelos lados, se é mais centralizado. Isso. A ideia é encontrar justamente esses padrões das equipes, tanto que elas usam para atacar, quanto para defender. A gente, quando assiste, pelo entretenimento, a gente às vezes acha que é fácil. Porque a gente vai lá e fica, mas fulano não faz isso, porque aquilo, porque... Mas muita coisa que acontece no jogo, às vezes ela é completamente previsível e a maioria delas não é. Então, a gente trabalha com a parte que é previsível. A gente não controla, eu costumo falar, né? É engraçado, porque a gente estuda, chega no jogo, acontece, mas mesmo assim a gente não consegue, às vezes, fazer da forma que precisa fazer, ou às vezes a gente não consegue inibir. Porque não é futebol de videogame, sabe? São ali pessoas que estão correndo, cansaço físico, questão mental, emocional. Às vezes você leva todos os conceitos que você estudou, mas o cara não está no dia bom. Exatamente. E tudo bem, sabe? E acontece. E a gente tem que entender isso também. Porque às vezes as pessoas falam, mas não está analisando sair direito. Aí chega no atleta, não está estudando, não está sabendo não sei o quê. Tem muita variável que influencia no desempenho, mas essa leitura de jogo da gente é justamente trabalhar essas questões de, a bola parada, quem bate, como bate, tem alguma jogada ensaiada? Quando algum levanta o braço assim, é jogada tal. Se levanta esse braço aqui, é outra jogada. Se levanta os dois, é outra jogada. E aquilo... e assim, o curioso, Larissa, é que assim, isso muda de comando, sim, né? Sim. Porque a hora que você levanta os dois braços, pode não ser o mesmo símbolo que o adversário usa. Então é uma coisa que é estudada entre eles, entre o grupo, né? É por isso que a gente acompanha vários jogos. A maioria das vezes a gente assiste de 3 a 5 jogos. E, por exemplo, no jogo... Vamos enfrentar o CSA, por exemplo. No jogo CSA e Muricy, que foi uma rodada antes, teve a jogada ensaiada, o camisa 8 foi bater, levantou o braço e fez isso. No jogo anterior, o camisa 8 foi bater, levantou o braço e fez a mesma coisa. No jogo anterior, foi bater, levantou o braço, fez a mesma coisa. Então, é um padrão. Então, se esse padrão se repetiu antes, ele pode vir a se repetir novamente. Tá. Mas não necessariamente isso tenha uma ação contínua, porque senão torna-se um jogo previsível, né? Mas, de certa forma, o futebol é um pouco previsível. Se tornou, não era tanto assim, mas muito em função da nossa função e também de muitas outras questões de entendimento de jogo se tornou previsível em algumas questões, não em todas. Foi como eu disse, às vezes o jogo pede outra coisa e vai do jogador. Por exemplo, o camisa 8, que é o batedor oficial, ele pode levantar o braço, o time inteiro fazer a jogada que foi ensaiada e ele tomar uma decisão diferente, porque o atleta ele tem essa liberdade para fazer isso. Às vezes ele interpretou que naquele lance, ao invés de ele mandar a bola na primeira trave, era melhor mandar na segunda, porque o marcador do time adversário deu algum tipo desligou algum momento do jogo e ele entendeu que era melhor fazer isso. Então, como eu disse, a nossa função é realmente trabalhar em algumas questões que são padronizadas, mas não quer dizer que vai ser sempre acontecer o tempo inteiro. A ideia é reduzir as surpresas. E quando você fala de fases do jogo, como é que você define isso? A iniciação, ali naquela parte perto do gol, a construção e a finalização, onde a gente vai lá entender como cada time se porta. Aí, como eu disse, se o goleiro ele sai próximo, sai com o zagueiro, sai com o lateral, como é que o time se comporta quando chega ali no segundo terço e como é que se comporta quando chega ali na zona de finalização. O futebol em si tornou-se um esporte muito estudado, muito pragmático, digamos assim. Não só o futebol, né? O esporte de um modo geral. Sim. Isso na sua avaliação técnica. Hoje você já tem experiência para falar disso. Qual é o benefício que isso tem? Ou você é como eu, que
que você abraça mais o esporte, o futebol jogado de forma espontânea, do cara que pensa o jogo no campo, do cara que toma a iniciativa do jogo. Isso tira um pouco dessa iniciativa para ser mais através das informações? Eu sou uma pessoa que, nesse sentido, eu gosto das duas ideias, sabe? Como eu falei, o futebol, ele não é previsível. Ele é estudado, ele é indicado, mas eu não acho que é uma coisa completamente 100% previsível. Técnica. A gente estuda para tentar reduzir as surpresas. E tudo que a gente estuda também é para aumentar a performance de um atleta. Só que tem o composto, a situação que não é uma ciência exata, né? Não é uma matemática que 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não quer dizer que sempre que ele chegar no fundo, se ele cruzar voltando, vai ser a melhor opção. A maioria das vezes é. Mas às vezes pode não ser. Então, eu acho que o principal benefício disso é criar atletas que eles são capazes de não só jogar por jogar, mas entender o que eles estão fazendo para poder melhorar a sua performance. E aí sim, eles vão ter melhores decisões, melhores situações, melhores entendimentos, sabe? Não só dele, mas também do companheiro. E isso facilita a performance deles. Quando eu executo aquilo que eu entendo, eu executo da forma melhor. Então, eu enxergo dessa forma, sabe? É claro que a gente nunca vai dizer assim, ó, você não pode fazer tal coisa em tal canto. Cara, o jogador, o atleta, ele tem que ser livre para executar aquilo que ele entende. Eu sou muito fã disso. Eu também sou fã disso. Eu sou muito fã disso. A nossa função, enquanto comissão, é dar a ele o respaldo que ele precisa para fazer o trabalho dele. Entende? E eu sempre vou defender isso. Eu nunca vou dizer para um atleta, ó, você não pode driblar nessa zona. Mas eu vou dar o conselho, ó, às vezes quando você dribla em tal zona, você assume um risco que às vezes você não precisa ter. Então, vai do cara. Se ele me garantir que ele vai entregar ali, cara, seja feliz, é a sua vida, é o seu trabalho, também é a alegria deles, né? É a alegria de executar aquilo que eles entendem. Eu estou gostando muito porque você tem uma praticidade de falar das coisas assim que me encanta, de fato, porque é o que eu gosto. A gente gosta dessa resenha, dessa coisa. E como na escola, você viveu em sala de aula. Tem o jogador obediente e tem o jogador desobediente? Sempre tem. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Se todo mundo fosse só obediente, só desobediente, aí a dor de cabeça era grande, né? Porque assim, Josenildo, eu estudei para ser professora. Então, na faculdade desenvolvi esse negócio de falar. Estou conseguindo desenvolver, né? Então, é intrínseco. E eu fui mais atleta na escola do que professora. Estou agora participando de jogos escolares junto com o Colégio Santa Esmeralda. Mas eu fui mais atleta. E sempre tinha aquele atleta que tem facilidade de entender o quadro tático, aquele atleta que só tá lá para correr, driblar, dar o famoso olé, chutar no gol, comemorar. Também tem aquele que reclama de tudo. São perfis, sabe? E a gente, enquanto professor, enquanto pessoa que pratica e que faz o esporte, a gente tem que entender esses perfis e saber lidar muito bem. E quando você tá lá, você tem que ser extremamente profissional. E político. E político. E político, por quê político? Para agradar todo mundo. Tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas, aqueles que você concorda ou não concorda. Para fazer o ambiente. Para fazer o ambiente acontecer. Porque senão tem muita trairagem também. Exatamente. Tipo, isso também é inerente. Mas a gente tem que lidar com isso, sabe? E eu estou vivendo bastante isso, não na escola, mas no futsal já adulto, com o projeto que eu tenho junto com alguns amigos, que é o Aracity. A gente treina um time de futsal masculino adulto. A gente vai já falar disso também. E a gente está vivenciando muito isso de lidar com pessoas, sabe? Não só do nosso ambiente, mas também do ambiente externo. E é bem legal, é uma coisa que me interessa bastante. Eu tenho dito também, e vou aproveitar aqui, eu já falei repetidas vezes, mas eu vou falar mais uma vez, porque você fez uma citação aí, porque às vezes quem está fora, quem vai lá no estádio ver o jogo, acha que o jogo é aquilo ali daquele momento, dos 90, dos 100 minutos de futebol. Mas, assim, não sabe de como estrategicamente aquela partida foi trabalhada
durante a semana inteira, né? Os preparativos para o jogo. E uma coisa que eu falo assim, e falo com propriedade, porque eu me tornei locutor, comentarista esportivo, graças a Deus, com reconhecimento das pessoas, as pessoas gostam do meu trabalho, né? E eu já trabalhei nas principais emissoras aqui de Arapiraca, do estado, já fiz, inclusive, para o Sport TV, Rede Globo de televisão, mas eu continuo dizendo, eu já disse várias vezes e vou repetir, a posição mais cômoda que existe é a do comentarista esportivo, porque você vai comentar o que já ocorreu, o que aconteceu. Tem deles que quer dar uma de técnico, aí se acha mais importante e diz como é que tem que ser feito, não tem nem a humildade de dizer assim, eu acho que deveria ser assim, né? Mas assim, é a posição mais cômoda, porque você vai lá, cara, errou, você vai trabalhar em cima do erro. Acertou, você vai trabalhar em cima do acerto, né? E muitos deles, dos profissionais da comunicação, tem medo de assumir o risco, e às vezes nem fala o que ele acha que deveria ser feito. É uma posição cômoda, a do comentarista esportivo. O que mudou na Larissa de 2021 para cá? Para a Larissa de hoje, desse momento, o que mudou? Tanta coisa. Eu acho que, especialmente, eu me tornei uma pessoa mais confiante. E esse último ano foi muito importante, sabe? Como eu falei do Raniel, né? Eu sempre digo a todo mundo que aprendi muito com o Raniel, especialmente na questão de lidar com pessoas, sabe? Ele trouxe uma perspectiva que eu não tinha tido ainda e que foi uma coisa que eu agreguei para mim enquanto profissional e enquanto pessoa. E eu cresci bastante profissionalmente e pessoalmente nesses anos, porque eu tinha uma certa insegurança em trabalhar em ambientes mais públicos, que tem tanta expressão assim. Eu tinha esse medo de pensar, será que eu vou conseguir estar num lugar? Será que eu vou conseguir ter uma carreira em algum canto assim expressivo e tudo mais? Eu tinha essa insegurança, sabe? Perto na faculdade, eu não sabia o que é que eu ia fazer. Então, quando o Asa surgiu, tive muito medo, mas hoje eu reconheço que foi necessário muita coisa, muitas situações para que me dessem confiança, sabe? Então, a situação que mais cresceu em mim foi essa questão da confiança e essa questão de também saber lidar com pessoas. Hoje você se sente pronta, preparada? Não vou dizer pronta. Eu acho que a gente está sempre em constante aprendizado, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a aprender e a ouvir. Então... Ela é segura, viu? Eu sou bem aberta a ouvir e aprender, sabe? Mas eu tô sempre em constante aprendizado, sempre nessa fome de aprender, de estar ali pronta, mas se disser assim, vamos fazer tal coisa, vamos. Nem que eu não saiba, mas eu vou aprender a fazer tal coisa. A gente sabe, Larissa, e eu sei, como muitos, que o Asa ganhou num determinado momento. Por exemplo, na Série B, o Asa teve uma estrutura fantástica, né? E acho que até nos últimos tempos agora tem reconquistado, né, essa reestruturação. Porque perdeu, quando você perde no staff, né, de Série B, aí você cai e vem parar na Série D, aí o investimento é menor, as condições, né, e tal. Mas assim, você acha que o Asa hoje é um clube estruturado para atender às necessidades dos profissionais? Sim, sim. Porque eu vim de uma realidade que... do próprio Asa, né? Que a gente não tinha o que a gente tem hoje, sabe? O que não pode acontecer é em ambiente nenhum, não só no Asa. O que não pode acontecer é a gente chegar num ponto e se acomodar com ele, sabe? A gente tem sempre que buscar melhorias, investimentos, porque sempre tem alguma coisa para se investir. Então, eu cheguei em uma realidade no Asa que a gente não tinha todo o suporte para exercer o que eu preciso fazer no jogo, e hoje a gente está em uma realidade diferente. Então,
para a próxima temporada. Então cresceu. Com certeza. Cresceu. Não só quando você cita Raniele, Cupertino, esses profissionais, eles, quando você fala que eles acrescentaram, é na qualidade profissional de cada um ou estruturalmente eles carregam alguma coisa que pode ser agregada ali? Eu falo de equipamentos técnicos. Uhum. Sim, todos os treinadores, eu acho que isso acontece em muitas equipes, né? Como eles têm a sua forma de trabalhar, eles também precisam de equipamentos para isso. E não só equipamento, precisa ser um copo, uma caneta, alguma coisa, recurso humano também, sabe? Então, cada um que vem, eles vêm com essas demandas e às vezes, o clube luta para atender as demandas para que o trabalho seja feito da melhor forma. Então, todos esses caras que o senhor citou acrescentaram em qualidade profissional, nos ensinaram e trouxeram muitas questões, muitas coisas positivas, mas também em qualidade estrutural, tanto estrutura mesmo, quanto recurso humano, e vale também ressaltar o trabalho da diretoria, de todo o pessoal que participa, para atender as demandas, né? Eu gosto da boa conversa, e tem sido uma conversa muito boa com você. Obrigada. Eu estou muito feliz. E é importante, porque às vezes você chega ali timidamente, às vezes você chega ali reservada, faz o seu trabalho, e quem está lá fora não conhece a importância, né, do seu trabalho desenvolvido. Eu estou muito feliz com o clima dessa entrevista. E agora, Larissa, como é ser mulher em um ambiente majoritariamente masculino? Me fala. É difícil? É difícil. Abra seu coração, fale tudo. Assim, Josanildo, em todos os ambientes a gente vê uma certa relutância, sabe? Especialmente nesse ambiente majoritariamente masculino. Porque não só pelo fato de eu ser mulher, o que contribui muito, mas também pelo fato da minha idade. Eu tenho 24 anos, estou há pouco tempo no esporte. Muito jovem. Muito jovem, e às vezes aquela minha opinião que está ali, ela, para muita gente, ela não é tão relevante, sabe? E só pelo fato da idade já acontece isso, e quando o fato de eu ser mulher também acontece, as pessoas falam, mas isso aí é impressão sua, não se coloque nessa posição só porque você é mulher. Mas se eu tô falando é porque realmente acontece. A gente vê o tratamento diferente e em situações muito simples, sabe? Por exemplo, eu tô ali falando minha opinião, aí vai o tempo todo interrompe, fala em cima de mim, não deixa eu falar. E quando é um homem falando, isso não acontece, sabe? Ou às vezes nem ouve o que eu tô dizendo, é como se eu estivesse falando com a parede. Muitas questões, sabe? Que envolvem isso em todo o ambiente. Quando eu falar aqui, que não se resuma somente ao ASA, sabe? Porque eu não trabalho só no ASA. Eu vivo também em outros ambientes. Isso. Então, isso acontece bastante. Bastante de achar que eu não sou boa o suficiente para fazer o que eu faço no esporte porque eu sou mulher. E o que fazer para ganhar essa confiança? Ser melhor. Sempre. Ser melhor e precisar provar a todo maturidade. Custo. Muita maturidade. E precisar provar a todo custo que eu sou uma pessoa que merece esse respeito, essa atenção. E como é que faz isso? Estudando, me impondo, não ficando calada, sabe? Não aceitando qualquer tipo de situação. É assim que funciona. É até indigesto e é muito chato pra mim também. Até tava conversando com o pessoal um dia desses que eu falo, poxa, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que estar brigando, sabe? Isso é muito ruim, porque não precisava... Gera intimidade no ambiente? Como assim? Assim, dos jogadores, um ou outro querer tirar uma liberdade, querer... Não, nunca tive isso. Nunca teve isso? Nunca tive isso. Nunca. E é uma coisa que eu prezo independentemente de qualquer coisa. Eu sou uma profissional, como qualquer outro. Então, eu vou me portar, Ele lá, você cá. Sim. Mas, assim, que isso seja claro no sentido assim, tem a questão amizade que precisa ter, e é isso. Porque, como eu disse ao senhor, eu trabalho com atletas, com pessoas, especialmente, que eu preciso estar opinando no trabalho dele. Então, como é que eu vou dizer algo para alguém que eu não tenho contato? Como é que eu vou chegar no senhor e dizer assim, tal coisa poderia ser feita assim, você acha? Se o senhor não é meu amigo, se o senhor não me reconhece enquanto essa pessoa próxima,
o senhor não vai escutar o que eu falo, entende? Você chega a viver aquele ambiente de vestiário ou você fica mais em outro ambiente? Em momentos específicos, muito específicos. Porque assim, eu conheço profundamente essa coisa porque nasci e me criei dentro disso. Sim. Né? E assim, normalmente eles ficam mais à vontade, sim. Né? Eles falam mais o que quer falar. Aí tudo isso você vive lá, ignora... Vamos lá. Em relação à questão da fala, né? Tem muita coisa que é dita, a gente sabe, né? De palavrão até qualquer coisa, eu não me importo com isso. Eu nasci e fui criada num ambiente masculino. Então, meus melhores amigos são homens, eu convivo com muitos homens, então sempre foi isso, sabe? Aí sempre tem um ou outro que fala uma coisinha mais simples, aí fala que a menina tá aqui. Eu não gosto quando isso acontece. Né? Eu não gosto. Porque... É melhor deixar passar. Não, eu não gosto porque eu, tipo assim, não tá desrespeitando, sabe? Falar uma coisa A, B, você não tá me desrespeitando. Você tá no seu ambiente, você tá na sua intimidade com seus amigos, eu tô ali perto, tô conversando, tô participando da conversa com você, então fique à vontade, porque a mesma besteira que o homem fala, eu também falo, entende? Então, às vezes, os caras acham que isso não acontece com a gente, com nós mulheres, mas a gente fala a mesma coisa, então é uma coisa que, tipo assim, cada um no seu, mas também todo mundo junto, sabe? Isso em relação à questão de fala. Em questão ao vestiário, Josenildo, eu participo de momentos muito específicos. Por exemplo, eu gosto de estar no vestiário para ouvir a instrução do treinador. Para viver aquele aprendizado ali. Isso, mas só. Porque eu sei que o vestiário é sagrado. E eu estou num ambiente que eu tenho que deixar todas à vontade. Assim como eu sei que no contexto feminino, por exemplo, se as meninas estão lá, não vai ter também homens, entende? E eu acho que não é uma coisa de se segregar. É entender o espaço, sabe? É uma coisa que sempre fluiu muito bem lá no ASA e quem me ajuda bastante nisso, inclusive, é o Lucas, porque ele chega, eu falei, e aí, pode passar, não sei o que, pode entrar, tá tranquilo, os caras estão vestidos. Então, sempre teve esse cuidado, não só não só pelo Lucas, né? Mas porque isso também, esse ambiente vai se tornando natural, né? Justamente, se tornou natural, sabe? Lá na estrutura do municipal, não é tanta diversidade de entrar no vestiário, né? Só tem aquela porta de trás e é do que dá acesso ao campo, né? Aí, às vezes, por exemplo, quando o time chega, eles entram, ficam lá, se trocam, fazem mobilidade, aquecimento deles. E para eu acessar a comissão, eu preciso ir dar a volta no campo, entrar pela entrada que os jogadores saem, para poder entrar no vestiário, mas sempre olhando pro chão, sabe? Sempre olhando pro chão, sempre tendo esse cuidado. E sempre mostrando que eu estou chegando, porque por caso de alguém precisar, tá ali. Então, assim, nunca tive problema com isso. Nunca tive nada do tipo, sabe? De ver o que não devia. Porque eu sempre tive isso é um avanço. Muito cuidado eu sempre tive. E o pessoal também sempre foi muito atento a isso. E sempre foi algo tranquilo. No meio, teve alguma decisão sua? Você deixou transparecer que sim, eu preciso perguntar. Sim. Teve alguma decisão sua que tenha sido questionada? Questionada, não. Questionada, não. Não decisão. Porque, assim, a gente não trabalha tanto com decisão. A gente trabalha com opiniões, sabe? Mas, às vezes, eu falo uma coisa... Mas o fato, assim, que eu pergunto é, assim, uma decisão questionada por ser uma mulher. Tá, eu vou dar um exemplo que não aconteceu no ASA. Isso. Tá? Mas eu vou dar um exemplo. Para o senhor entender como é que são as coisas. Teve o campeonato municipal aqui da cidade, né? E aí a gente tava jogando com o time de futsal. E o jogo inteiro, tanto os atletas quanto membros da comissão iam pra cima dos árbitros reclamar na cara dele. E xingar ele mesmo na cara dele e os caras nem aí. Aí eu falei uma coisa, eu fui expulsa do jogo. Por quê? Por ser mulher. Só pode ser, porque se o cara chega na cara dele, manda ir para aquele canto, fala daquele jeito e não falou nada, porque que a minha posição foi diferente, sabe? E isso não aconteceu uma vez só, não. E a sua abordagem naquele momento? Foi uma abordagem que, na sua concepção, foi aquela coisa de ser juiz e tal, não sei o quê, ou você já foi rasgando também? Já fui rasgando. Já foi rasgando? Na primeira vez já fui rasgando, né? Já fui rasgando. Porque eu não falei nada demais. Sabe? É uma coisa que eu também prezo e falo bastante com os atletas, né?
tentem não desrespeitar o árbitro. Vocês podem contestar, né? Pra ficar calado. Mas não desrespeite a pessoa que tá ali, porque também é uma pessoa passível de erro, sabe? Mas não xinga, não manda falar nada. Respeita. E aí eu falei uma coisa que não foi nem com ele. Ele veio me expulsar. Aí quando eu saí, eu perdi a linha. Até não me orgulho disso. Aconteceu, não deixei mais que acontecesse. De perder a linha de tal forma. Mas da outra vez que aconteceu, eu só saí, falei, cheguei nele e disse, o senhor tá errado por isso, isso e isso. Ele ficou calado e foi isso, sabe? Muito bem. Que conselho você daria para quem enfrenta preconceito? Não desista. Preconceito todo mundo tem, já passou e vai enfrentar, sabe? E o preconceito não resume quem você é. Você é a pessoa que você é. O preconceito não te diz nada sobre isso. Sobre você, sua família, sua profissão, sobre quem você é. Então, não desiste. Se você gosta de fazer uma coisa, se isso te enche os olhos, vai, segue em frente. Se tem que ser melhor 1000 vezes, seja melhor 1000 vezes. Se é de livre escolha, né? Justamente. Seja melhor 1000 vezes. Não deve se intimidar, né? Não deve se intimidar. Seja quem você quer ser, porque a vida é uma só. Você acha que o meio, o futebol, o esporte, não o futebol, o esporte, ele tem evoluído ou ainda torna-se resistente com o preconceito? Tem evoluído. Tem evoluído? Há pequenos passos, mas tem evoluído. E eu acho que os principais gritos dessa evolução são o que aconteceu, por exemplo, com o Vinícius Júnior, né? Sobre as questões de regra para racismo nos jogos e questão de grito homofóbico e tudo mais. Essas questões que muita gente contesta. Então, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu sou da educação física, cria da licenciatura. E, para mim, o esporte, ele é um reflexo da sociedade, sabe? Então, acima de tudo, o esporte, ele é um motivador social. A gente enxerga muita coisa da sociedade acontecendo no esporte. Então, se a gente não usa o esporte para educar também a sociedade, ele serve para quê? Além de mudança, sabe? Todo mundo fala, o esporte ele mudou a vida de cicrano, de fulano, de beltrano, só no quesito financeiro. Mas e no quesito educacional? O que é que o esporte tem influenciado na vida de cada criança, de cada adolescente? Se a gente perpassa exemplos ruins, eles vão sempre acontecer, sabe? E eu entendo a resistência das pessoas, é normal. É normal, eu não vou dizer que é errado, porque cada pessoa tem uma criação diferente, sabe? Mas para mim... Isso vem da educação também, né? Eu sou da educação, sou time educação. No esporte, hoje, você já se sente acolhida? Sinto, com certeza, claro. Porque eu busquei esse espaço, né? Busquei esse espaço e também tive pessoas que me facilitaram ele. Da mesma forma que a gente encontra pessoas que são resistentes, também tem as pessoas que ajudam, sabe? Né? Então, são essas pessoas que a gente tem que celebrar, que tem que gritar, Isso. sabe? As pessoas que fazem acontecer esse momento de inclusão, de abraço, e que me deram oportunidades também, né? Então, eu me sinto inclusa, eu me sinto parte essencial e quero cada vez mais ir dando passos maiores, porque eu acho que também existem meninas que foram eu um dia, entende? E eu quero incentivar outras mulheres, outras meninas a também, se quer aquilo, venha, vamos juntas, vamos todo mundo fazer o que precisa ser feito. Eu perguntei um pouco lá atrás, né, como seria a questão relativa aos avanços tecnológicos dentro do futebol. Você me disse que gosta das duas partes, dos dois lados. Né? Mas aí nasceu... Como é que nasceu a ideia do app no handebol? Sim, o aplicativo do handebol, né? Como é que nasceu essa ideia? Cara, essa ideia do aplicativo do handebol foi uma ideia conjunta, né? Quando eu comecei a trabalhar no ASA, eu também estava participando do projeto, estava no show, né? Mas eu participava mais ativamente antes do Fênix Handebol, que é o projeto do professor Jefferson Thiago, né? Que é professor do Santos Esmeralda. E aí eu era estudante e aluna dele, participei do Fênix, jogava, era goleira. E aí eu parei de jogar porque lesionei meu joelho, precisei fazer cirurgia e entrei no ASA.
E participou também do projeto Serginho, o professor Sérgio. E aí ele já é torcedor do ASA, já tem essa experiência, já tem trabalhado um pouquinho com essa parte da análise. Aí ele falou, vamos estudar alguma coisa pro handebol? Vamos. Eu, ele e o Lucas, vamos pensando em fazer. E aí casou, que na mesma época a gente tá fazendo... Lucas, que você se refere, é o mesmo do ASA. É, o Lucas. E qual é a função do Lucas? Também analista. Analista. É porque Lucas é um nome muito comum, né? Aí a gente chama de Luquita. Luquita? Luquita. É amigo de infância já, então a gente participa dos mesmos projetos. O mesmo currículo dele é o meu, a gente tá sempre junto desde sempre, né? Então, a gente tá aí, aí o Serginho falou, vamos fazer uma coisa de análise do handebol pra gente estudar? Vamos, a gente foi procurar artigo, procurar essas questões, não encontrou muita coisa. E na época o Cledson, ele estava iniciando uma pesquisa também no futsal, que tinha um aplicativo que era para o futsal, né? Que era fazendo um mapeamento assim no notebookzinho, clicando na região do jogo. Aí eu pensei, por que não a gente trazer isso para o handebol? E a gente foi vendo o que precisava no handebol, né? E aí, a partir disso, a gente criou um aplicativo bem simples, numa plataforma bem fácil também de se acessar, a gente mexe pelo notebook, que é para mapear as zonas de jogo onde acontecem mais acertos e mais erros. Não é o atleta, é a zona do jogo, que acontece a posição do jogo. E mapear também onde a gente sofre mais gols e mais defesas. Porque a gente consegue dar para o goleiro um feedback dos padrões da equipe de onde estão arremessando. Isso. O que esse app trouxe de retorno superou as expectativas de vocês? Sim. E olha que a gente ainda não finalizou ele 100%. A gente teve a primeira versão, melhoramos a versão agora recentemente. E eu cheguei a ter um momento para apresentar esse aplicativo para o analista da Seleção Brasileira de Handebol. Ah, você teve? Eu apresentei. Apresentou? Apresentei que legal, hein? Que eu fiz com ele, com o Gabriel. E aí eu tive um momento com ele e eu fui bem aberta, né? A dizer, cara, como é que funciona? E, tipo, tudo que ele fazia lá era muita coisa que a gente já faz no futebol. E esse aplicativo, ele é o bem específico mesmo, sabe? E aí eu mostrei pra ele, perguntei a ele, e aí, Gabriel, o que é que você acha? Dá uma opinião, o que é que eu posso melhorar? Onde eu posso fazer? Me ajuda nisso e tal. E aí ele falou, não, se eu fosse fazer algo do tipo, eu faria exatamente igual. Então, pra gente, isso foi um feedback maravilhoso. A federação chegou a ver também o aplicativo, gostou bastante. Então tem que trabalhar isso para a conclusão do projeto, né? Para divulgar e levar para o mundo. Isso. A ideia é essa. É algo bem simples, sabe, de se mexer. Qualquer pessoa que tem um notebook que trabalha com handebol consegue fazer isso. Só que aí a gente também entra junto com a leitura de jogo, né? Porque ele só me dá dados numéricos, o aplicativo. E aí eu preciso também entender o jogo para poder ter um contexto maior e realmente entender o que está acontecendo na partida. Pois bem, Larissa, como é que começou o projeto Aracity? Cara, o Aracity é o meu xodózinho. É um projeto que a gente iniciou por meio do Cledson, que também trabalhou no ASA. Então, percebe que tá todo mundo junto ali, o network é todo mundo... É sempre... a mesma galera. Juntos. Isso. Né? O Cledson, ele é o idealizador macro do projeto. O Aracity, ele vem especialmente de algumas rebeldias, entre aspas. De enxergar que na cidade a gente não tem locais onde os estudantes conseguem estagiar no esporte em si. Porque a gente tem o ASA e tem o Cruzeiro, mas que, querendo ou não, são contextos que são um pouco mais inacessíveis, sabe? Por conta até do rendimento mesmo. Então, quem gosta de esporte, onde é que estuda? Onde é que faz estágio? Onde é que trabalha? Sabe? Então, o Aracity, ele vem disso. Onde é que as pessoas trabalham? E por que o esporte daqui, ele só é gerido por pessoas que não estudam tanto assim o esporte? Sabe? Então, o Aracity, ele vem com a ideia de trazer pessoas da área para trabalhar na área. Então, todos os treinadores, membros, diretores do clube, eles são técnicos naquilo que eles exercem de função. E como é que você enxerga o futuro do projeto? O futuro do projeto é bem promissor. A gente traçou metas para 3, 5 e 10 anos. E a ideia é que o Aracity se torne referência aqui em Alagoas e também no país. Referência de trabalho, de pesquisa,
porque a gente também faz trabalho de pesquisa acadêmica, de publicação. Então, a gente quer se tornar uma referência nessas áreas para que a gente possa também colocar Arapiraca no cenário nacional, com o nosso nome, de Aracity. Aracity é como as pessoas chamam, né? Carinhosamente da cidade, vou para Aracity. Aracity, é verdade. Pronto, é essa ideia de ter essa identidade da cidade dentro também de esportes diferentes de futebol. Eu já vi que esse projeto Aracity orgulha muito você, não orgulha? Orgulha porque é algo bem diferente, sabe, Josenildo? A gente tá aí com futsal feminino, futsal masculino, futsal sub-20, vai iniciar também basquete em cadeira de rodas, judô. Então, o esporte ele vai além do futebol. E a gente curte bastante isso, né? E a ideia do Aracity é justamente crescer e dar espaço para as pessoas que querem estudar, que querem participar de projetos assim. Agora nós vamos falar... Tem algo mais acrescentado do Aracity? Que conheçam. Podem seguir nossas redes sociais. A gente fica sempre participando de eventos e tudo mais. E vai ter a etapa de Alagoano aqui, em Arapiraca, Alagoano feminino. Tá previsto pro dia 14, só que a gente tá tentando fazer uma forcinha para alterar por conta do concurso que vai ter aqui, né? Que é dia 14 de dezembro. E muita gente vai participar. E aí a gente quer botar a etapa num dia que... Para não fazer a concorrência, né? Isso. Então sigam nossas redes sociais e conheçam o projeto. Isso. Vamos falar um pouco, Larissa, agora. A gente já falou muito do teu lado profissional. E a Larissa atleta, o que é que você tem praticado? Futsal. Futsal? Corrida. Futsal, corrida. Quando dá certo, academia. E o asa feminino? É uma boa pergunta. Não sei. Não sei. Eu já cheguei a jogar no asa feminino. Por isso que eu pergunto. Cheguei a jogar no asa feminino. Foi antes de entrar a pandemia que iniciou o projeto. Inclusive, o treinador era o Jota. O Jota? O Jota chegou a treinar a gente. Antes dele tinha o professor Neto. E a Larissa Atleta, ela participou desses projetos. Da ABC Futsal do professor Neto. E a posição que você jogava? Eu iniciei como primeiro volante. Só que aí o Jota me colocou para ser meio atacante. E aí foi quando eu gostei mais disso. Você gostou mais? Foi. Mas aí... Mais próximo do gol. Isso. Mas ali no meio atacante ou segundo volante. E agora, Larissa, a analista ajuda a atleta ou a atleta ajuda a analista? Os dois. Os dois, 100% os dois. Porque agora eu só jogo futsal, né? Lá no Aracity mesmo também, sou atleta do Aracity, do feminino. E aí a Larissa analista, ela critica a Larissa atleta e a Larissa atleta tenta entender o que a Larissa analista entende e performar ali dentro. Então as duas se completam. Pois é. Como é que foi atuar no asa feminino? Foi lindo. De verdade. Tipo, a gente não chegou a disputar competição, mas como eu não tinha meu voo ali mais, eu senti que eu realizei um sonho, não só meu, mas dele também, que eu queria que ele pudesse ter visto isso. Não só isso, mas também eu trabalhando no asa atualmente. Valeu. A gente já caminha aí para o fim do nosso bate-papo, que está tão gostoso, eu estou tão feliz que eu acho que eu conseguia demorar muito mais tempo aqui, né? Mas qual é a situação mais marcante de preconceito que você viveu no mundo esportivo? Pode falar, fale. Além desses exemplos que eu dei, né? Eu já ouvi muita coisa de... O que mais te marcou? Ouvi certos comentários de pessoas que acham que o esporte feminino ou a mulher tá ali só por brincadeira. E isso me faz questionar... Me fez me questionar bastante, sabe? Onde é que eu tava, o que é que eu tava fazendo. Falta valorização. Com certeza. Mas tinha melhorado. Mas falta muita valorização ainda. Respeito, né? Especialmente respeito, que eu acho que é o básico, né? De qualquer ser humano. Falta respeito. Qual é o maior... Essa pergunta, eu acho ela importante, calorosa. Qual é o maior mito sobre mulheres no futebol? Que não entende nada. Isso é mito. Entendem muito. Entendem muito, sabe? Que tá opinando ali só por opinar, que talvez não saiba tanto assim. Então, o maior mito eu acho que é esse. Você acha que é esse? Que não entende nada, que não sabe jogar.
sabe? As pessoas não conhecem o ambiente feminino e querem opinar sobre eles. É difícil. Ô Larissa, em algum momento nas adversidades, você pensou em parar? Uhum. Pensou? Penso. Não boto nem no passado. Sei. Tá no presente, sabe? Não é nem parar, porque eu acho que eu não consigo viver sem isso. Mas de mudar o rumo, mudar o foco das coisas que eu faço. Não só por conta do preconceito, por questão de pessoal mesmo, sabe? Eu acho que o preconceito ele fica um pouco mais de lado nisso. É questão pessoal. Mas eu acho que isso acontece com todo mundo, alguma insegurança em algum âmbito da vida, né? Então a gente tá sempre sujeito a isso. Você gosta muito do futsal, né? Gosto. Como é que você vê esse momento do futsal em Arapiraca? Cara, essa crescente do Traipu tem ajudado bastante a gente aqui na região. Tem sido uma referência, não tem? Com certeza, tem. Por que Traipu cresceu tanto no futsal? Investimento. É estrutura grandiosa, né? Com certeza. O Marcos Santos tem sido O Marcos e o Lucas, né? O atual prefeito. O atual prefeito, né? Tem sido apoiadores. Porque assim, eu quando fui secretário de esportes, a gente deu todo o apoio necessário e tal, não sei o quê. Mas assim, eles chegavam lá no CAET com estrutura de time grande. Não é todo time profissional que tem, né, a estrutura que tem o time de Traipu. Isso é investimento. Então você acha que isso olhar com bons olhos. Foi bom não só para a cidade de Traipu, que ganhou reconhecimento nacional, né? Mas para Arapiraca também, serviu como referência. Porque dá para ver que a gente tem clubes, atletas e público para incentivar aqui. Então, o que mais falta, sabe? A gente tem muita gente. E assim, falando um pouco do Aracito, né? A gente tá vivendo isso atualmente. A gente tem preparador físico, tem analista, tem técnico auxiliar. Tem tudo. Tem sabe? Fisioterapeuta. Tem fisioterapeuta. Toda estrutura. Todo o aparato a gente tem para poder fomentar isso. Então, a gente precisa ir sempre conquistando e ganhando mais espaço. Larissa, na tua profissão, no meio que você vive, teve alguma mancada sua que você disse, porra, dei uma mancada. Lembra de alguma coisa? Nos bastidores, né? Das grandes, mancadas grandes. Grande. Cara, mancadona. Sim. Vou falar uma recentezinha, né? Fala. Que eu fui dar uma opinião ali para fazer uma modificação. Não foi no Asa, não, tá? Fazer uma modificação ali, aí eu fiz a modificação que eu falei, o cara entrou e quebrou tudo. Foi? Eu fiquei tipo, que eu fiz uma besteira agora. Fiz uma besteira agora. Já teve também de eu perder material por conta de problema técnico do meu notebook. E aí eu perdi material importante e aí... Aprendizado, né? É aprendizado. Tá nesse mundo, qual foi a maior injustiça que você presenciou? Em qual sentido? Não sei. De repente, eu digo assim, relacionado ao ASA. Teve alguma injustiça? Se você quiser, você pode até não citar nomes. Mas, assim, injustiça no geral. Comigo? Pode ter sido com você, cara, ou alguma que você tenha presenciado. A maior injustiça que eu vivenciei no ASA foi o Alagoano desse ano. O Alagoano desse ano, pra mim, foi a maior injustiça. Não tô tirando o mérito de quem conquistou, porque uma coisa não anula a outra, sabe? Todo mundo tem mérito, mas aquilo ali até hoje me dói. Aquele momento, todo aquele contexto. Coisa... do Alagoano desse ano. Foi inadmissível, né? O tempo de acréscimo que foi dado foi uma coisa fora do normal, né? Tudo ali foi inexplicável. Então ali você considera como a maior injustiça que você tenha visto no mundo? Pra mim, eu não tenho tanta carreira assim, né? Mas eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele dia. Todos os detalhes, todas as situações, tudo, eu vi tudo que tinha que ver. Tanto do âmbito de quem se pronunciou, tanto do âmbito de quem não se pronunciou, eu vi tudo. E eu não consigo enxergar a lógica no que aconteceu, sabe? E claro que todos os times têm seus méritos, mas a gente também tinha o nosso e aquilo ali, pra mim, foi bem doloroso, foi bem chatinho. No mundo do esporte, no mundo do futebol, eu já vi quase tudo.
Quase tudo. E assim, as pessoas ligadas, cada um tem um ritual. Você tem algum ritual antes dos jogos? Tenho. Tem? Tenho. Você pode dizer para nós? Posso. Eu costumo repetir alguma coisa que eu fiz no dia do jogo. Por exemplo, sei lá, o Asa vai jogar amanhã, e aí eu tô mais ok no dia do jogo, aí a gente joga muito bem. Então, uma coisa que eu fiz no mesmo dia, eu vou fazer no próximo, para poder repetir, além de ter a minha oração pessoal, tanto no vestiário quanto antes de iniciar a partida. E às vezes tem alguma coisinha, alguma besteirinha que acontece que eu e o Lucas a gente faz juntos. Tipo, a gente fez isso aqui jogo passado, vamos fazer de novo esse jogo. Vamos manter. Então vamos manter. Esse ano, por exemplo, quem filmou a maior parte dos jogos fui eu. A gente costumava rezar, cada um fazia um jogo, né? Mas como a gente vinha ganhando sempre, a gente falou, então não vamos mudar não. Então filma o jogo aí tu, que eu faço o scout aqui no outro. Então, por conta disso, eu filmei a maior parte dos jogos esse ano. Muito bem. Se você não fosse do esporte, seria o quê? Cara, não sei. Professora. Professora? É. De educação física? Se fosse, sim. Mas se for pra contar não esporte, talvez geografia. Gosto bastante de geografia. E matemática, mas geografia eu gosto mais. Mais relacionado à educação do mesmo jeito, né? Minha mãe é professora. Minha irmã é professora. Então, acho que o caminho é esse. Ensinar. Nesse meio, teve alguma brincadeira ou comentário disfarçado que te marcou? Teve. Teve? Teve. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que deve ser ótimo trabalhar no esporte feminino, porque ia ser bom demais ver as meninas lá, ficando uma com a outra. Foi. Sabe? Isso aí eu nunca esqueci. Foi ridículo, sabe? É um comentário disfarçado, né? Um comentário... Disfarçado de não sei o que, né? Não sei que tipo de disfarce é esse. Mas isso já ouvi. Ele pode até ter a curiosidade dele, não precisava externar. Justamente. Que guarde pra você, ninguém é obrigado. Quando percebeu que olhavam mais para a sua identidade do que para a sua competência? Quando não olhavam pra minha competência. Quando eu tava ali mostrando quem eu era, o que eu era capaz de fazer, e aquilo ali não era valorizado. Então, a minha identidade fala um pouco mais alto do que a minha capacidade. O que dói mais em você, Larissa? O preconceito direto ou silencioso? O direto. O direto eu acho que ele machuca mais, sabe? O silencioso ele ainda se disfarça. Apesar de que os dois não se anulam, sabe? Um tem um peso e o outro também tem. Só que é melhor você ficar calado do que atrapalhar a vida de alguém, sabe? Se incomode sozinho ali com as suas opiniões e deixa a pessoa viver a vida dela. Tem alguém no Asa que te protege nos momentos mais difíceis? Tem? Que protege? Sim. Cara... Aquele cuidado com você, de proteção. O Lucas, o Rafael. Como a gente é muito amigo, a gente se protege bastante, sabe? E se ajuda, especialmente. Então, a gente tá sempre ali junto. Sua mensagem para quem pratica preconceito. Manda um recado. Manda um recado. Manda. Tentar ser educada. Tentar não. Cara, isso é até engraçado, porque não é o tipo de coisa que eu devia estar falando, sabe? Cada pessoa tem a sua vivência, a sua experiência, tem as suas opiniões, mas a gente tem que entender o que é a minha opinião pra mim e o que é que interfere na vida do outro. Então, a vida do outro é a vida do outro, a gente só tem que viver a nossa vida e, acima de tudo, se respeitar. Eu acho que o que falta muito é respeito. Não precisa concordar, não precisa ser o maior defensor, só respeite as pessoas e é isso. Porque quando o respeito acontece, tudo acontece junto. Qual foi a maior lição que você aprendeu nessa sua trajetória? Que as coisas não dependem só de mim. Depende de muita coisa. E eu sou uma pessoa que quer sempre fazer, sabe? Tudo acontecer. E eu achava que a coisa que acontecia era culpa minha. Que eu devia ter feito diferente, porque eu sou aquilo, porque eu já sabia disso. As coisas não dependem só de mim, nem de ninguém.
depende de muita gente. O que o esporte te deu que mais te marcou? Educação. Eu consegui estudar numa escola boa. Eu era bolsista em Santa Esmeralda por conta do futsal. Eu jogava bola e o Jefferson era treinador dessa escola, do João Paulo II. E aí ele me levou para o Santa Esmeralda enquanto bolsista. Estudei numa escola, tive um ensino médio, a preparação completamente diferente. E isso me proporcionou a passar na Universidade Federal. Então, o esporte me deu tudo o que eu sou hoje, educação. Qual é o teu sonho dentro do esporte? Eu quero conquistar coisas diferentes, sabe? Conquistar... Como é que eu posso dizer isso? Eu quero criar novos padrões, sabe? Abrir portas. Quero conquistar... Não só títulos, sabe? Porque eu acho que o título é muito simbólico. E tem coisas que vão além de títulos. Portas abertas, situações de oportunidades, eu acho que também gritam muito. E é uma coisa que eu quero fazer, mudar a realidade. Assim como mudaram a minha, eu quero mudar a realidade de alguém, sabe? Então, eu quero que o esporte seja um provedor dessa mudança social. Não só questão financeira, mas também educacional, profissional e assim. Você falou em títulos. Como analista de desempenho, o teu currículo já tem títulos aí pelo ASA? Pelo ASA, a gente só tem os alagoanos, né, os vices de Alagoano e a Copa Alagoas. Mas a gente vai conquistar, sim. Teve aquele bem pertinho, né, desse ano, né? Infelizmente. Você já falou desse sentimento, mas infelizmente foi ruim, né? Uhum. Mas aí, como a gente fala, né, as conquistas, elas nem sempre se expressam no título principal. Sabe? Se porventura, Larissa, você vai conhecendo pessoas, vai se relacionando. Se surgisse, o trabalho que você tem feito também tem respaldado a sua qualidade profissional. E se chegasse hoje uma proposta para um clube de fora, você iria? Iria. Eu já pensei, inclusive, em trabalhar com o futebol feminino. Sabe? Eu tenho um pouco disso. Já teve profissionais que falaram, ó, pensa assim no futebol feminino, e eu tô com isso na cabeça tem alguns meses. Então, super iria, assim. O ASA, sou muito grata ao ASA, e é tudo que fez e faz por mim e por todos aqui, né? Pelo que representa pra mim também, enquanto pessoa. Mas a gente não pode só se prender, né? Não é nem se prender, sabe? É ficar ali. Aproveitar a oportunidade. É oportunidade. Você é muito jovem, questão né? pessoal, é profissional, então uma coisa não vai mudar a outra. E você é muito jovem, então se surgir tem que abraçar e alimentar essa oportunidade, né, lá fora. Isso, imagino eu, que não esteja distante de acontecer. Você tem feito um bom trabalho. Teu trabalho tem tido reconhecimento. Os profissionais do meio vão lhe conhecendo, né? Uhum. E isso vai surgir. É só, como você falou, trabalhar para fazer bem feito. Isso. Né? Trabalhar para ser a referência, para ser a Larissa de Arapiraca, enfim. O que você diria para a Larissa de 2021? Deu certo. Tá vendo como foi bom se arriscar? Acho que eu diria isso para ela. Deu certo. Tá dando certo. E para de hoje, de 2025? Busque sempre melhorar. Não aceite qualquer coisa e mostre sempre o seu valor, porque você tem muito a oferecer. Muito bem. Parabéns por tudo. Obrigada. Eu estou muito feliz. É bom esse momento aqui para a gente se aproximar mais das pessoas, para a gente conhecer, para a gente dizer para o nosso público, né? Uhum. Eu tenho, graças a Deus, tido a alegria, a felicidade de receber assim mensagens, eu diria, até de fora do país. Eu recebi já mensagens de fora do país, de pessoas reconhecendo o nosso trabalho, né? Eu agora vou anunciar aqui a oportunidade de
participar do Confute Nordeste. Eu vi. Eu vi. Pois é, isso através do esporte de peso, então eu vou lá falar disso, como nasceu a ideia, para falar de como. Então, assim, eu gosto de estar do lado das pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de, enfim, de trabalhar fazendo com que a hora que tudo isso passar, a gente seja reconhecido lá na rua, né, como uma pessoa de bom coração. Além da tua formação acadêmica, além de tudo isso, no mundo da CBF, existe, como o Jota foi lá buscar a licença dele, né, do tipo A, né, na função de analista de futebol, existe também essas coisas? Existe, sim. Nos fala um pouco. Recentemente acabou mudando as nomenclaturas, então se eu errar, me perdoe, mas eu não estou com ela tão fresca na memória. Mas atualmente eu tenho licença A em análise de desempenho do futebol profissional, o que me capacita a trabalhar em equipes profissionais que disputem competições nacionais. E aí tem outras formações, tem a licença B, que é para base, tem a licença Pro, que é profissional, mas que capacita o analista a trabalhar em competições também internacionais envolvendo a Conmebol. Então me fala uma coisa, Larissa, para ficar assim claro para a gente. O que falta para o teu conceito profissional a título de credencial? Título conquistado dentro do campo? Isso. É isso? Isso. E a licença Pro também. É só a última... Então você já fez um curso na CBF? Eu já tenho. É online esse curso? É? Não, foi presencial. Você fez aonde? Em Recife, no CT do Retrô. Foi? Fiz lá. Passei 3 dias já fazendo presencial e teve a etapa online também, que foi antes. Tá. E o que falta para você fazer a Pro? Vou investir nesse processo para poder fazer, porque não é tão acessível assim. Então, falta só esse momento para poder conseguir, que eu fiz ano passado. Tem nenhum ano que eu fiz a licença A. Então, falta isso e eu acabei investindo também na área de futsal. Eu quero assumir um compromisso com você. Talvez até lhe surpreenda, mas o meu coração tocou em relação à Larissa profissional. O esporte de peso, eu quero me colocar à sua disposição, tá certo? Nós vamos conversar sobre isso e eu quero lhe dizer que nós vamos te ajudar. Obrigada. Para você ir buscar a sua licença Pro, para você crescer. Você é jovem, 24 anos, capaz, boa desenvoltura, boa comunicação. O esporte de peso vai te ajudar. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado, Josenildo. Muito obrigado de verdade. E eu farei o possível para vê-la credenciada, para vê-la feliz. Eu vou buscar. O que a gente puder fazer pelo esporte de peso, a gente vai fazer, mas se eu não alcançar, eu vou buscar parceiros. Tranquilo. Vou buscar parceiros para te ajudar. Obrigado de verdade. Você pode ficar à vontade, procure saber quando é que vai ter, aonde vai ter, o quanto isso representa para a gente dar as mãos e buscar esse credenciamento para você. Muito obrigada, que Deus abençoe. Tá certo. Obrigado, não sei nem o que falar. Estou muito feliz em tê-la aqui, viu? Foi uma conversa muito gostosa. Eu quero lhe agradecer. Muito obrigado por abrir o seu coração, por compartilhar tanta coisa boa e deixar esse momento muito especial. Você já pode se sentir parte da família do esporte de peso, porta aberta, cadeira reservada e um microfone sempre à sua disposição. Valeu demais e que sua caminhada siga cheia de luz.
Um beijo grande, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço. Tamo junto, viu? Obrigada, viu? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Amém, amém. Ouvimos, portanto, Larissa Kelvia, analista de desempenho de futebol, do ASA profissional, uma arapiraquense como nós, né? Tem feito um trabalho diferenciado, um trabalho reconhecido, né? Além de participar ativamente de outras atividades esportivas no nosso município. Enfim, com muito orgulho, é uma pessoa de Arapiraca que tem sido notada pela sua competência. Muito obrigado a todos pela companhia. Trabalhamos com os apoiadores Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Supermercado São Luís e Luna Ovos. É nutritivo? É saudável? É Luna. Além da Tal Transporte. Tal Transporte também, uma parceira nossa de todos os dias. Muito obrigado a todos, obrigado sempre pela companhia e pelo carinho de todo dia.